Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Davino, eu tenho 33 anos e sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Eu fui convidado para participar do Pod Darcy Podcast, o podcast da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro. Eu vou fazer uma breve descrição das minhas características físicas para vocês. Eu sou branco, tenho mais ou menos 1,71 m de altura, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos claros e peso entre 75 e 78 quilos. Nesse episódio semanal, eu irei falar sobre a utilização dos celulares pelos jovens e o impacto desses aparelhos no rendimento escolar dos nossos alunos e alunas. Imaginem a seguinte situação. Você ou alguém que você ama muito está passando por um grave problema neurológico e precisa de uma cirurgia no cérebro. Eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa que faz a cirurgia no cérebro, a gente chama de neurocirurgião. Neuro tem a ver com cérebro, cirurgião tem a ver com cirurgia. Só que antes dessa cirurgia, que você ou a pessoa que você ama muito está prestes a sofrer, você descobre algumas coisas sobre o médico que vai realizar essa cirurgia. Bom, eu não sei se vocês sabem também, mas um médico, ele precisa de 5 anos, pelo menos, a 6 para se formar. E depois ele precisa de pelo menos mais 2 para se especializar. E aí vocês descobrem, olhando o currículo desse médico, o currículo acadêmico dele, que na maioria das vezes, na maioria das provas, ele passou raspando com 5. Isso tudo porque em vários momentos das aulas ele estava atento ao celular e não estava atento às aulas. E depois, quando ele foi fazer a especialização dele em neurocirurgia, a gente pode pensar em 2 etapas. Na primeira etapa, ele tem as aulas teóricas e depois ele tem as aulas práticas, onde um professor simplesmente coloca modelos de cérebro, onde eles vão descobrindo os lugares em que eles podem acessar, os lugares que eles vão precisar abrir, os lugares que eles vão precisar costurar, etc, etc, etc. E aí vocês descobrem também que esse médico, na sua especialização, também passou com uma nota muito apertada, porque ele ficava o tempo todo prestando atenção no celular e não nas aulas. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês teriam coragem de ser operados por esse médico? Vocês teriam coragem de deixar a pessoa que vocês amam muito ser operada por esse médico? Eu estou falando sobre isso tudo, pessoal, para tentar fazer uma reflexão com vocês sobre os impactos que os aparelhos celulares têm na atenção das nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens nos processos de ensino-aprendizagem. E não só nos impactos que os aparelhos celulares exercem sobre o processo de ensino e aprendizagem dos nossos jovens, mas também o impacto que eles exercem na saúde mental das nossas crianças, jovens e adolescentes. Eu andei pesquisando em um relatório da Unesco. Para quem não sabe, a Unesco é a Organização da ONU para a Ciência, Cultura e Educação, aponta que os celulares são extremamente prejudiciais no processo de ensino e aprendizagem das crianças, jovens e adolescentes. Nesse relatório, que tem mais de 500 páginas, foi descoberto que a simples proximidade de um aparelho celular é capaz de distrair os estudantes e provocar um impacto negativo na aprendizagem. Tudo isso em 14 países. O relatório continua expondo que o tempo prolongado de exposição à tela dos celulares pode afetar de forma negativa o autocontrole, a estabilidade emocional, aumentando a ansiedade e a depressão nos nossos jovens. O relatório é incisivo ao afirmar que os alunos demoram, em média, 20 minutos
para retomarem a concentração depois de usarem os aparelhos celulares. Países como a Finlândia, a Holanda, Portugal e Espanha, que são referências no mundo todo quando a matéria é educação, já proibiram terminantemente a utilização de aparelhos celulares dentro das escolas, não só dentro das salas de aula, mas também dentro das escolas. Além disso, o psicólogo Francisco Vilar, especialista em adolescência e suicídio, afirma que o uso abusivo de celular faz com que as crianças e adolescentes percam as habilidades de enfrentar a vida, aprofunda a sensação de mal-estar e deteriora completamente a saúde mental dos nossos jovens. Galera, eu estou trazendo esses dados para mostrar para vocês que já existem autoridades e especialistas em educação que mostram o quão maléfico pode ser a intervenção, o uso excessivo dos celulares na vida dos nossos jovens, adolescentes, crianças e etc. Eu quero que vocês pensem que ninguém nasce aprendendo a se concentrar. Ninguém nasce aprendendo a ter atenção. O que a gente faz? A gente aprende a ser uma pessoa atenciosa, uma pessoa focada, uma pessoa concentrada ao longo da nossa vida. Nós desenvolvemos essas habilidades. E a escola é o lugar onde nós precisamos fazer com que essas habilidades sejam trabalhadas. No entanto, eu como professor, que já estou em sala de aula há mais de 7 anos, percebo que os nossos jovens têm uma dificuldade muito grande de lidar com o tédio. E lidar com o tédio é essencial para que a gente possa desenvolver essas habilidades de concentração. Acontece que o uso excessivo de celulares tem provocado exatamente o sentido oposto, onde os nossos jovens simplesmente não conseguem mais se concentrar numa aula de 50 minutos, de 20 ou de 30 minutos. Por quê? Porque nós estamos submetidos a uma espécie de imposição das redes sociais, onde tudo tem que durar 3 minutos, 1 minuto. Mas a vida, as nossas profissões, as nossas principais habilidades, nós não aprendemos em 2 ou 3 minutos. Então eu queria propor essa reflexão para vocês sobre como vocês precisam usar esses aparelhos de modo responsável para que vocês continuem sendo os donos desses aparelhos e não deixem que esses aparelhos se tornem donos de vocês. Valeu, galera! Um grande abraço. Assim nós chegamos ao final desse podcast semanal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, curtir o nosso canal e compartilhar a nossa página. É tudo nosso e nada deles, rapaziada. Valeu!